por trás desse homem jarrão aqui, ó. Esse homem, ó, ele bonitão lá. E habita um paizão coruja babão. Olha a fofura que virou a vida de Emílio Dantas, agora que além de pai de pet, é pai de Rock e Raul. Bota aí. Começando o dia. Caraca, minha Nossa Senhora. Bonitinho. E é isso aí todo dia, cara. É, minha pergunta é como é que você tá lidando? Eu tô bem, cara. Eu tô bem, viu? É mesmo? Eu acho que depois de uma pandemia, de tudo faz que a gente sentido. vem vivendo, né, cara? Imagina, qualquer cansaço é nada, né? Ainda mais... Enfim, a gente quando vê aquela carinha ali, né, cara? Você pode estar com derrubado, detonado, mas enche, né, o tanque na hora, assim. Eu acho que esses pais todos são pagos pra falar essa mesma frase. Claro. Tem a seita Você dos não pais recebe- falando, não pode falar a mal teoria, do seu pai. é a teoria da piscina gelada, né? Quando você já tá na piscina gelada, você quer chamar um outro pra cair. Tá ótimo. Mas, Emílio, no fim das contas, a mãe era criança, gesta criança, 9 e meia, todo mundo fala que mãe tem uma ligação umbilical com a criança, visceral e tal. Você se transforma em pai, você se percebeu pai, nasceu, você falou, isso, sou pai, demorou um tempo a perceber, na gravidez você já sacou. Como é que um homem se transforma em pai? Cara, eu acho que isso vai virar uma constante, assim, a busca dessa certeza de se ser pai, porque ao mesmo tempo você também se descobre que você sempre foi pai. Como assim? Porque a sua história não vai deixar de ser a história que você viveu. Uma hora você vai ter que explicar e contar para os seus filhos tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo já está acontecido. Então, a partir do momento que você vira pai, essa história não está apagada, né? Você permanece com ela. Ela vai continuar sendo a história do pai, que nasceu ali naquele momento. Bonito isso, cara. É bonito. Bonito Então, eu sempre... mesmo. Eu viajo todo dia, mas todo dia mesmo, assim, nessa questão do o que é o ser pai. E o que é essa coisa louca, né? Ter eles por perto e o que a gente entrega e tudo. E eu acho que é a falta de resposta mesmo a essa pergunta, o negócio. É não parar de perguntar, talvez. Gêmeos, tudo bem, eles têm 6 meses, vão fazer 7 agora. Ainda é pequenininho, mas já dá pra entender que você tem que ser um pai diferente pra cada um deles ou ainda é um paizão pros dois ao mesmo tempo? Acabei de realizar isso. Agora que você falou, eu nunca imaginei que Bem precisaria ser pensado, dois Porchat pais, fala, bem pensado. Boa, Porchat. Ainda não pensou nisso. Não, é porque eles cara, ainda não têm porque- muito... Não tem muita diferença, eles revezam muito o humor ainda, até porque quando um Já surge sabe com quem uma- é quem. Já, não. Eu marcaria Não, com X. apesar... Ó, eu vou falar duas coisas. A primeira que você falou no início ali, né, do todo pai fala isso e tal, mas que eu acho um negócio muito triste, às vezes, tu tá andando com gêmeos, as pessoas gostam de se encontrar na desgraça, né? Elas falam assim, trabalho dobrado, hein? Aí você mete um não. E aí, não, eu falo alegria também, o cara fala, mas é louco como as pessoas nunca se encontram e falam, porra, é maravilhoso, né, dois, ou tipo, porra, que vibe boa, né, que lugar maneiro que você tá vivendo agora, é sempre... E medo Nossa, quando? Quando que dá medo? Que medo? É, de ser pai. Acho que também é constante, né? O Constante. medo se não de ser o pai, Sim, mas sim, de não ser o pai que você está imaginando, né? E pensando torcendo para que você seja, porque você é incontrolável isso também, né? Eu acho. Assim, depende de uma matemática que não é só sua, né? Tem a ver com a cabeça da criança, com o que ela pensa. Você tem cara de ser um cara... Eu conheço você Sim, menos do que eu fale mais, deveria, fale mais. mas você é um cara relax, leve e tal. Mas você já se pegou
montando esse pai, quem deve ser esse pai, como deve agir esse pai, como é que ele vai falar quando o filho responder a ele, como é que ele não deve falar. Você monta esse pai de adolescente, por exemplo? Esse. Eu só penso nisso, minha mãe. É o que eu falo, é 12 o que pra eu frente falo, é que eu minha sei gente. que vai vir. Minha avó falava que era a fase do armário, é tranca e só solta com 18. Porque agora é muito tranquilo, cara. O que eu tô vivendo agora, inclusive eu falando com os amigos pais, né, o Davi Júnior, essa galera, a gente, eles falam assim, vai rindo. Eu falo, vou, cara, porque eu vou estar sempre pra trás de você. Então a minha chance de rir é agora. Mas você fica pensando como é que você vai ser nesses momentos? Fico pensando a partir dos 12 real. Eu fico... Discute com ele o resto eu acho mentalmente. tranquilo. Fico, meu Deus, que profissão que ele vai inventar, qual vai ser a loucura, qual vai ser aquelas coisas que você tem que ter paciência, o bobol, né, cara? Porque eu me lembro de eu criança, a criança passa umas fases, sabe? Outro dia eu tava na festa de aniversário e eu vi uma criança hiper fofa, que corria, que falava com todo mundo, brincava e tal, até ela chegar na brita assim e fazer assim, ê, vum! Jogou. E como se fosse um chafariz, ela mesmo meteu a cara assim, pra cima. E você fala, não tem como você esperar isso, sabe? Pensar que isso vai acontecer, entendeu? Então eu procuro focar nos 12, no início da adolescência, e aí sim eu acho que vai ser... Aí é que vai ser pedreira. Ser pai modifica... Você vira um pai automaticamente, modifica a gente. Nasceu, a gente já entendeu. Ih, rapaz, agora é um outro negócio. Ou a gente vai aprendendo, a gente muda antes. Não, já ficou grávida, a gente já tem que mudar quem a gente é. Como é que é isso? Eu tenho umas ideias sobre isso. Às vezes eu tenho umas ideias sobre algumas coisas assim que o João fala, aí eu dou um tapinha. Não, né? A gente sabe que ter filhos não faz de ninguém um homem um pai, necessariamente. Né? O que mais tem aí é um homem que tem filho que não é pai, né? Uhum. Eu olhei pro João sem querer, não significa nada. Assim. Porque meu pai morreu? Não, porque você tem muito filho aí. Você tem muito filho disperso pelo mundo, sem saber. Ia ser uma reviravolta muito louca. Assim, Mas eu já tava preparado pra essa. É que o Fábio deu o contragolpe antes de mim, eu já tava. Ia ser um negócio assim que eu ia mandar essa mensagem pra ele assim, João, você viu esse link aqui, ó? Hashtag sou filho de João. Não, eu acho o seguinte, que ter um filho é a maior aventura afetiva que um indivíduo na nossa cultura pode ter. Eu digo na nossa cultura porque em outras épocas, em outras culturas, crianças e filhos tinham um estatuto completamente diferente, né? Mas hoje em dia, e dentro, digamos assim, do registro do ego, eu acho que é a maior experiência que se pode ter. Por quê? Isso aqui é uma coisa extraordinária, assim, que um bebê, ele não nasce com um ego formado. Ele não nasce com nada formado. Assim como os bracinhos, as mãozinhas, os pezinhos estão se desenvolvendo, também o ego está se desenvolvendo. E o ego de um bebê, ele é o ego dos cuidadores, da mãe, do pai, das principais referências que estão dando a ele cuidado ali, que ele está ali vendo o tempo todo. O ego vai se formando assim. E o que isso significa, cara? Significa que você vai ter a experiência de alguém que te ama com a força avassaladora do seu desamparo. Não tem nada remotamente comparável na experiência adulta. Quando você tem uma relação amorosa entre duas pessoas adultas, você tem uma relação amorosa muito mediada por um ego já pronto, com todo o seu sistema de defesas, as suas artimanhas, as suas resistências, aquele jogo todo, que às vezes é meio chato, assim, e que sem dúvida alguma limita o alcance do que é uma experiência de amar sem ego. Um bebê ama você tão, assim... Incondicionalmente. Mas ele precisa amar, senão ele morre. Exatamente, senão ele morre. E imagina o que é ser amado por alguém que, se não te amar, morre. É isso que acontece. E isso tem muitos efeitos, porque isso dá aos pais, às mães, aos cuidadores, assim, um sentimento de ter a sua existência justificada. Porque quando você é um sujeito autônomo, sem filhos, você tem que justificar a sua existência para você mesmo pelo seu desejo. Não é fácil.
Por exemplo, o que é a depressão? A depressão é quando o seu desejo não é capaz mais de sustentar a sua existência. A sua existência, ela não tem o desejo para apoiar, ela cai, sabe? Um bebê, um filho, te dá isso, cara. É por isso que tem muita gente que tem dificuldade depois de aceitar. O Emílio estava brincando agora com o negócio da adolescência, nem era isso, mas a adolescência é justamente o momento em que você tem um salto de autonomia, né? É o em teste, que né? De tudo que... Que o filho realmente já não depende mais de você. Tem muita gente que tem dificuldade, tem muitos pais, e sobretudo mães, por razões obviamente culturais, que chegam a sabotar essa transformação do filho. Tem interesse em infantilizar o filho, em deixar que o filho, em produzir desamparo para não perder o seu estatuto de existência justificado pelo outro, entendeu? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando você é amado com alguém desamparado, isso vem com uma exigência de responsabilização que é do tamanho do desamparo. Então eu diria que ser pai, um pai surge quando ele afirma a responsabilidade pelo desamparo de um bebê. E ser responsável pelo desamparo de alguém não é comparável a nada mais também em termos do que isso exige de mobilização da sua própria vida, né? Acho que aí alguém se torna Falou um pai. tanto sobre mim. Eu fiquei pensando numa coisa que vocês estavam falando da adolescência, mano. E a adolescência, ela é meio que uma experiência de morte, quase, né? Porque... Pra quem? Pra criança, pro adolescente, porque até os 12, assim, mano, seu pai, sua mãe é tipo Deus, saca? É um negócio sagrado, assim, tudo pra você. Que até os 12 é ditadura. É uma maravilha. Tem muita... Quando vira democracia que é chato. Tem muita maleabilidade ali também até os 12, né? Agora, quando chega aqui as primeiras faíscas, né? Os primeiros desencontros, que aí você começa a se encontrar com você. Exatamente. E você vê que não necessariamente a opinião do seu pai, da sua mãe, precisa ser a sua, saca? E aí vai morrendo, vai diminuindo, né? O que o seu pai e sua mãe significa. E acho que isso mexe muito com o ego de algumas pessoas. E o louco é também uma descoberta que eu fiz que adulto erra. Também que você não sabe, né? Quando você é moleque, você acha que tudo que adulto fala é certo. Acho que esse é o momento em que você deixa de ser o filho. O Obama tem uma frase na biografia dele que ele fala isso. Ele fala, um filho deixa de ser um filho quando ele consegue pensar os pais para além do que os pais se pensam. Quando você consegue ver o seu pai para além daquele papel que o seu pai está tentando passar para você. Seu pai, falar, cara, isso é uma burrice. E é bastante dolorido. Louco. Aí deve ser... É horrível, né? Você mim, perde a coisa mais segura do mundo é que seus pais são perfeitos. Eles praticamente são mas- trocados, né? Mano, Parece tirou o que- chão, né? Eu vi isso aí muito forte porque eu tava vendo um filme com as meninas, chama Red, é um filme da Pixar. Linda. Do monstro. Malandro. E pras duas, tanto a caçula quanto a mais velha, foram experiências completamente diferentes. Pra Tereza, de 4 anos, é um filme de terror. A menina tá brigando com a mãe dela. Ela chorava. A Estela, com 12, tava tipo assim... Pode crer. Mano, isso pode acontecer. Mas você que saca esse momento da vida de um adolescente, você tem medo do momento em que a sua filha adolescente vai pensar isso de você? Esse Leandro, cheio de marra, sabe porra nenhuma. Não, porque eu sei que sai faísca. Acho que é normal. Eu não tenho essa parada idealizada, entendeu? É uma coisa que eu sempre falo, assim, eu acho que uma boa maternidade e uma boa paternidade, ela não significa necessariamente você não errar. Tem que ser vivo, né? Não, muito pelo contrário. Eu acho que o que define uma boa experiência de paternidade e de maternidade é você estar preocupado em acertar, saca? Agora, isso aí na prática, vão ter momentos em que sua perspectiva ela vai ser arcaica, você não vai... Eu acho bem importante o que você está falando. Porque se os pais chafurdam nessa fantasia da sua própria idealização, né, a tendência é ser muito agressivo com o filho. Quando Mas o o que filho mais tem, né? Tem muito. Bem possível.
É, e tem uma parada que Tem pra uma nós ideia mais moderna desse pai, que tudo bem errar, tudo bem É não uma saber ideia, falar. né? É, exatamente. Por isso Mas que eu na- voltei nessa isso. palavra do incondicional, porque eu acho perigosíssima essa palavra, né? É quente. Mas esse lugar é muito louco de não errar nessa coisa. É? Que é uma parada que pra nós também é difícil de esvaziar enquanto cara, porque em geral os caras se consideram suficiente, né? Se você se olhar no espelho e se pensar em suficiente e dizer eu não sei, é muito difícil, principalmente numa relação como essa, sabe? Pra mim é uma parada muito foda, assim. Foi um negócio que eu fui inventando, já foi uma coisa sufocante, já foi uma coisa amedrontadora, já foi um negócio desesperador. Acho que até já disse aqui uma vez. A Marina uma vez me disse uma frase libertadora, que é tipo, eu justificava tudo com eu não tive pai. Saca? E hoje isso é uma piada interna lá em casa também, que eu também falo, eu nunca tive. Toda a minha argumentação girava em torno do eu não tive pai, eu nunca tive. E ela me disse isso, o melhor pai que você pode ter é o pai que você vai ser, entendeu? Você não teve, mas as suas filhas têm, entende? Então eu tenho construído essa parada. Eu achei muito bonito que você falou sobre você se tornar a história do pai do seu filho muito antes dele nascer. E é muito... vem muito de encontro à minha experiência com meu pai, que é um cara que morreu quando eu tinha 8, Emicida sempre ganhando de mim, mas eu conheci meu pai e fui educado por ele através de histórias. Porque, de fato, eu não me lembro do meu pai. Eu me lembro muito pouco do meu pai. Eu lembro coisas muito sensoriais do meu pai. Falei outro dia, eu lembro do som que fazia quando eu deitava no peito dele e ele falava, que era uma coisa meio embolada, assim. Me lembro de umas coisas, o cheiro do uísque, quando eu já entrava no quarto, ele estava de ressaca. Puta, João, vou chorar, hein, mano? Não. É a mesma memória que eu tenho. Mas é uma memória que não é memória, mas é muito memória, né? Porque é muito cheiro, muito ouvido. E me emociona também falar disso, porque eu fui educado pelo meu pai e tive contato com meu pai através das histórias que eu ouvi do meu pai. E eu fui montando esse pai na minha cabeça. E eu fui montando quase como um sistema de inteligência artificial as minhas conversas com ele através do caráter e da ética e das atitudes que ele tinha através das histórias que do contava. personagem, né, do protagonista das histórias. Exatamente. Eu pensava, o cara que foi protagonista da história tal me diria para eu fazer isso. E assim eu fui conversando com meu pai pela minha existência afora. Isso virou uma brincadeira íntima de amigo para amigo mesmo, que é tudo que eu faço hoje em dia eu penso, será que o neto do meu pai, meu filho, se orgulharia dessa atitude? Muitas vezes a resposta é não, muitas vezes a resposta é sim. Mas foi um jeito que eu dei um norte na minha vida, mesmo sem saber se um dia eu vou ser pai. Não vejo a hora de aparecer esse neto. Seu afilhado.